Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência na parte 2 da nossa disciplina, de gestão de pessoas 1, relacionado ao conceito de recrutamento e seleção. Tá? Na primeira parte a gente falou sobre os pontos positivos e negativos do recrutamento interno, recrutamento externo, falamos um pouco sobre a seleção. E falamos assim de uma maneira mais do ponto de vista empresarial, do lado da empresa, do gestor. Vamos falar agora sobre o lado mais voltado para o funcionário e tal, como assim, como você, aluno, como buscador de uma vaga de emprego. Então eu vou falar para vocês algumas dicas para entrevista de emprego, e ao final vou deixar um videozinho do Max Geringer, numa entrevista do Fantástico que ele fez, para vocês refletirem um pouco. Tá? Então, primeiramente, na primeira dica para essa entrevista de emprego, é você não revelar informações confidenciais sobre a empresa na qual você trabalhou anteriormente. Isso é importante porque assim, quem está te contratando um dia pode também te demitir. E ele não quer que você leve as informações dessa empresa atual para outra, nem falar mal do seu antigo patrão, por mais ruim que ele fosse e tal, mas evita isso porque é uma coisa ética e moral, e isso pesa bastante na hora da avaliação. Seja sincero quanto ao seu motivo de vaga ali, também quanto ao as suas intenções para aquela empresa, se realmente for financeira, deixe isso muito claro, porque assim a empresa vai saber te avaliar, principalmente para saber se ela quer um funcionário que realmente está procurando dinheiro ou um funcionário que está procurando um emprego, um trabalho, algo nesse sentido, e se você realmente tiver interesse na vaga, mostre o seu entusiasmo, mostre porque você está ali, tá ok? A entrevista ela é uma via de mão dupla. Tá? Então aproveite o momento da entrevista para fazer perguntas e tirar dúvidas sobre o cargo para o qual você está concorrendo. Você geralmente vai para uma entrevista para ser perguntado, questionado, mas nada te impede também de você também fazer algumas perguntas, porque isso vai demonstrar um interesse seu para essa empresa, para concorrer uma vaga dessa empresa, ok? Além de demonstrar, você fazendo isso, além de demonstrar um interesse melhor, você fica mais assim ciente, você deixa mais claro para a empresa até onde você quer chegar, o que você pretende ali dentro, ok? Você está participando de mais de um processo seletivo ao mesmo tempo? Se essa pergunta for feita para vocês, vocês têm que dizer, porque isso pode te atribuir um determinado valor, tá? E após a análise dos prós e contras de cada cargo para o qual está concorrendo, procure reunir o máximo de informações sobre cada um deles. Principalmente as pessoas que estão desempregadas, elas costumam atirar para tudo quanto é lado, e isso nem sempre é bom. Às vezes você está classificado numa empresa que é melhor do que uma outra que te contratou, que você está aprovado. E aí às vezes fica aquele clima assim meio, e aí para qual que eu vou, qual a empresa que eu me dedico e tal. Então, assim, seja sincero. Se você foi aprovado em uma que não é a que você estava esperando ser aprovado, abra o jogo com eles, tá? Porque isso é bom para você e é bom para eles também, tá? Porque senão eles podem te recrutar, selecionar, treinar, e chega na hora de você assumir, você não está pronto, porque, ou você está pronto, mas acaba sendo chamado pela outra empresa, tá ok? Atenção a mencionar informação sobre o seu salário. Certifique-se de você estar passando as informações corretas sobre a sua remuneração, deixando claro se o valor informado refere-se ao salário ou à remuneração total, incluindo benefícios e bônus. Cuidado para não ficar comparando salário antigo com salário atual. Tem muita gente que mistura ao salário vale alimentação, vale transporte, e isso não deve ser associado. A gente estudou na questão do que compunha realmente a remuneração, os benefícios associados, e nem sempre você pode somar tudo isso junto, tá? Lembre-se de que a empresa pode solicitar para você algum documento, um holerite seu antigo e tal, a fim de comprovar aquilo que você realmente está mencionando. Somente questione se, por exemplo, a disparidade for muito grande e você tiver certeza daquilo que você está falando, tá?
E tenha bastante cuidado também com relação à sua pretensão salarial, porque às vezes, como eu citei até na outra aula, você acha que você tem que ganhar um salário maior, mas às vezes não é aquilo que a empresa quer pagar, até você provar que realmente merece ganhar aquilo que você está pedindo, tá ok? Levar referência, pessoal, é muito bom, tá? Mas assim, referência que seja assim, considerável, uma referência que seja ponderável. Por exemplo, uma referência de uma família, um irmão, um primo, um parente, um cunhado e tal, não é a melhor referência para você levar, porque é uma pessoa da família, uma pessoa que às vezes está aí para te defender, né, seja o que for. Então, o importante é você, né, como fez um bom trabalho, né, em outro momento, você levar do seu ex-patrão, né, uma recomendação dele, de uma pessoa talvez assim, né, um empresário talvez que te conheça, né, que possa te recomendar, uma pessoa que assim, que talvez não seja da família, mas que você tenha confiança, uma pessoa muito bem vista, né, aí pela sociedade. Então isso é muito bacana, tá? Então por isso a importância de você ter uma boa, né, uma rede de contatos, né, uma network, para que você, na hora que precisar de uma indicação, você realmente fala: fulano, né, eu vou passar seu nome aí como uma indicação de referência minha, né, gostaria que você falasse, né, sobre mim e tal, né, e assim, mas, né, pedir para falar realmente o que é, não ficar tentando inventar, decorar texto, porque quem é entrevistador sabe, né, avaliar e sabe quando está inventando, mentindo, tá ok? Passe um feedback para o consultor de recrutamento. Não deixe de ligar para o responsável de recrutamento após cada entrevista, né, de empresa contratante. Então, a hora que você passou, né, pela fase de recrutamento, dá uma ligadinha só para saber como é que tá, como é que foi, entendeu? Nem é para saber se você foi aprovado ou não, porque às vezes você assim percebe que você gagueja demais, que você demonstra insegurança, que você fala muito muito né, muito, sabe, aquelas gírias assim, né? Às vezes você fala demais, fala de menos. Então isso é importante saber, né? Se você não conseguir um contato, né, telefônico, tenta um e-mail, né? Às vezes alguma pessoa que você conhece lá de dentro, para ter o seu feedback, para que isso, talvez para que esse não que você tomou agora ajude a te corrigir para o momento futuro, beleza? A proposta, né, feita pela empresa está dentro das suas expectativas, tá? Então, é aquela história, né, que eu comentei na aula anterior, do referente ao mestrado, tá? Às vezes a pessoa tem um baita de um currículo, mas ela não enquadra realmente ali dentro. Ou ela vai entrar naquela empresa, mas ela não tem como crescer ali dentro, porque ela já observa que tem funcionários há 10, 12, 15 anos ali dentro, e ele não cresceu, ele não se desenvolveu. E aí falar: o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou ficar trabalhando 30 anos aqui e não vou crescer no meu cargo, tá? Então isso é bem importante. É importante também, né, para que você esteja consciente, né, de todo o processo, de tudo que vai acontecer ali dentro. E isso você pode perguntar para o entrevistador, tá ok? No momento em que a empresa decide por uma contratação dos profissionais e faz uma proposta que atenda a sua pretensão financeira, há uma grande expectativa, né, de que aceite a proposta, né? Mas tem empresa que acaba negociando com o funcionário, né, para ele começar assim, tipo, ganhando menos agora, depois, né, e subindo aos poucos, né? Tem funcionário que às vezes ele quer ganhar o mesmo tanto que ele ganhava na empresa anterior, só que lá ele já tinha um tempo dedicado, né? Então, tudo isso é questão de conversar e combinar, beleza? E o que fazer ao receber uma contraproposta? Algumas empresas fazem a contraproposta quando o funcionário pede demissão, oferecendo um salário maior, cargo melhor e outros benefícios, né? Muitas vezes tem empresa que ela só dá valor no funcionário quando ela realmente perde esse funcionário. Então isso é importante, né? Você que é empregador, né, que né, tá lidando com, né, os seus funcionários no dia a dia, né, veja se realmente não tem ali que merece um aumentozinho de salário, alguma coisa nesse sentido, né? Ou se tiver plano de carreira, demonstrar, né, tentar melhorar esse plano de carreira para eles, tá? Porque isso é bem válido, porque muitas vezes as pessoas acabam trabalhando descontente com medo de chegar e pedir um aumento, né? E se isso for proposto pela gestão, né, a motivação, o impacto que isso tem é muito maior, mas muito mesmo, tá? A motivação de uma empresa oferecer uma contraproposta nem sempre está ligada
a valorização, né, do profissional. Muitas vezes ela está oferecendo um aumento não para valorizar ele, mas para manter ele ali dentro, né, porque ela sabe que assim, talvez está um pouco ruim com ele, mas seria muito pior, né, sem ele, sem esse funcionário. É importante também a empresa deixar muito claro, né, por que ela está fazendo essa contraproposta, ou por que o funcionário está exigindo esse aumento de salário, por exemplo. Que não é só, eu quero aumento. Você tem, não, eu quero aumento porque eu estou fazendo outras funções que antigamente eu não fazia, né? Minha responsabilidade aumentou, né? O nível de confiança em mim aumentou, né? Então você tem que ter argumento, você tem que estar embasado para você, né, justificar um aumento, um pedido de salário. E é importante também manter a porta aberta com o seu antigo empregador. Mesmo que você esteja ansioso para começar a sua trajetória na nova empresa, lembre-se que você tem uma obrigação a cumprir com o seu antigo empregador. Então, procure terminar as suas tarefas, deixar seus materiais organizados, preparar alguém para assumir as suas atividades, né? Na maioria dos casos, um prazo de 15 dias é suficiente. Então, mesmo que você está saindo da empresa, não saia revoltado, magoado. Muitas vezes você pode até voltar para ela de novo. Então, saia por cima, tá? Não, assim, por mais que talvez o relacionamento foi ruim, o final foi ruim, mas você não pode, né, sair por baixo, você tem que sair por cima. Então você demonstra, né, que você tem um interesse talvez futuro de voltar, né, para que essa porta sempre fique aberta para você, tá? E com isso, pessoal, eu concluo, né, essa segunda parte da nossa disciplina e deixo aqui um videozinho para vocês, né, como um momento de reflexão, tá ok? No final eu volto para fechar a nossa disciplina. Porque ótimos funcionários muitas vezes não conseguem ser promovidos. Porque eles estão fazendo tudo certo, mas esquecem de algo muito importante: o marketing pessoal. Nós estamos num escritório de consultoria fazendo uma pesquisa sobre marketing pessoal. Qualidades que fazem com que alguns consigam se destacar dos demais. Nós vamos pedir que cada pessoa, cada um de vocês, pegue um papelzinho e escreva o nome de 2 pessoas. As que mais, na opinião de cada um, se enquadram em todos esses itens que nós vamos discutir. Por que 2 pessoas? Porque cada um tem o direito de votar em si mesmo. Nós não vamos escolher o melhor ou a melhor. Se a gente simplesmente pegar um que foi o mais votado, nós vamos criar mais problema do que qualquer outra coisa para a pessoa. Nós vamos selecionar 3 ou 4. Marketing é o conjunto de ferramentas que uma empresa usa para fazer com que seus produtos sejam conhecidos, apreciados e comprados. Marketing pessoal é um profissional fazer exatamente a mesma coisa, só que em benefício da própria carreira. Nós começamos a aplicar isso às nossas carreiras a partir do momento em que o nível dos candidatos no mercado de trabalho começou a ficar muito igual. É a habilidade que um funcionário tem de aparecer sem ser chato e de conseguir a simpatia da chefia sem ser puxa-saco. Eu sempre digo que a melhor avaliação que a gente faz é de garçom. Eu fico atento no movimento do cliente. Se a gente inadvertidamente olha para o garçom e não precisa de nada, ele nunca está olhando para a gente. A gente fica no nosso canto para não atrapalhar o cliente, mas sempre com atenção e olho na mesa. Quando a gente olha e precisa de alguma coisa, ele está olhando para a gente. Se a gente só conseguir fazer o que o garçom faz, nós nunca vamos ser chato, né? Aqui vão os 10 mandamentos do marketing pessoal. Primeiro, liderança. Algumas dessas pessoas têm uma habilidade muito maior de influenciar as outras. Ele está sempre preocupado, assim, se a gente precisa de alguma coisa. Ele que socorre a gente. Ele é um formador de opinião. E a empresa percebe isso rapidamente. Segundo, confiança. Quando eu pergunto quanto foi o jogo, eu imediatamente olho para uma pessoa. Eu não falo assim, quanto foi? Essa é a pessoa em quem nós confiamos. Terceiro, visão. É alguém entender o que está fazendo e por que está fazendo. E sugerir pequenas mudanças para melhorar o próprio trabalho ou o trabalho dos colegas. Do que nós estamos falando? Pequenas ideias, uma por dia, de R$3.
Muita gente fica esperando muito para ter a grande ideia na vida de 200 milhões de reais. E perde a oportunidade de ter a pequena ideia de todo dia. Quarto, espírito de equipe. É oferecer ajuda aos colegas, mesmo sem ser solicitado. De coração aberto, quantas pessoas realmente fazem isso? Quinto, maturidade. É saber solucionar conflitos sem provocar mais conflitos. Ele prefere conversar, não resolver em discussão assim. Um ajudando o outro, é que a gente vai poder ser uma equipe melhor. Sexto, integridade. É fazer o seu trabalho sem prejudicar ninguém. Não ser excessivamente ambicioso e atropelar quem aparece pela frente. Pesquisa instantânea de opinião. Quem nunca foi prejudicado na carreira? Quem tem vontade de prejudicar alguém? Qual das duas perguntas que eu fiz mostra a falta de integridade? A segunda? Se eu tiver o desejo, assim, de me vingar, isso mostra a minha falta de integridade? Não. O desejo não mostra. É por isso que nós temos sentimentos, nós temos emoções, e muitas vezes no trabalho nós temos que guardar isso pra gente mesmo. Eu, sinceramente, eu tenho vontade de atropelar um monte de gente, mas eu não vou fazer isso. Sétimo, visibilidade. Ser o primeiro a levantar a mão quando o chefe precisa de um voluntário para uma tarefa. O que eu me lembro nos últimos 25 anos da minha vida corporativa, todo mundo que levantou a mão quando eu pedi o voluntário, hoje ou é gerente, ou é diretor, ou é presidente de empresa. Impressionante. Oitavo, empatia. É saber elogiar o trabalho de um colega e reconhecer o mérito dos outros. Foi o Emerson. Isso foi ontem ainda. Ele montou lá na frente da loja uma exposição de brinquedos, foi muito lindo mesmo. Eu elogiei ele na hora. Nono, otimismo. Não o otimismo burro, mas o otimismo com causa. E a pressão do trabalho nos leva a imaginar que as coisas são piores do que realmente são. E o décimo, esse aqui é muito importante, paciência. Isso é o que mais acontece com jovens recém-formados no mercado de trabalho. Normalmente uma pessoa com excelente formação acadêmica entra numa empresa e 6 horas depois ela está começando a pensar por que ela não foi promovida. De todas as qualidades que nós podemos ter, essa é talvez a que, se a gente não tiver, vai nos prejudicar mais. Evidentemente, não adianta ter tudo isso se o funcionário não consegue fazer aquilo que ele é pago para fazer. Dar bons resultados de curto prazo. Então nós temos 3 escolhidos por vocês. Vou chamar em ordem alfabética. O primeiro é o Fábio. O segundo é o Júlio. E o terceiro é o Rodrigo. Eu busco no meu dia a dia estar sempre ajudando as pessoas. Eu tenho assim o espírito de equipe. Se eu estou ajudando meu companheiro, eu sei que futuramente ele vai me ajudar também. Fiquei surpreso porque não vejo assim um destaque por minha parte, né? A lição que vocês 3 estão dando é: se basta vocês fazerem o que aprenderam em casa, ter respeito pelo próximo. São lições que têm milhares de anos, mas é isso que constrói uma imagem. Numa empresa séria, quem tem marketing pessoal sempre recebe atenção da chefia e apoio dos colegas. Numa empresa medíocre, a mesma pessoa pode ser vista como uma ameaça. Num caso assim, não adianta querer mudar a empresa. É mais sábio mudar de empresa. Bom, é isso então, pessoal. Com isso eu finalizo aqui a aula de hoje, né? E tenham todos um excelente final de semana para todo mundo. Muito obrigado.